Prazer estar aqui novamente com nossos queridos amigos aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, inaugurando o Road Tour, né? A gente tem 9 dias aí pela frente com o Tour da Pleno e dividindo aqui o palco com essas duas máquinas aí de produção científica, o Giuseppe e o Jamil. Mas eu sou um simples clínico do interior de Minas Gerais, que às vezes vem fazer algumas cirurgias aqui em São Paulo. Então a minha vida é um pouco diferente da vida do Jamil e do Giuseppe, porque eu estou mais centrado nas atividades clínicas, e eu acho que não é uma disputa, eu acho que é uma sinergia. Trazer a pesquisa, mas uma pesquisa voltada para o final da história, que somos nós, os clínicos, né? Mas eu quero dividir com vocês aqui um pouco da nossa experiência clínica ao longo desses 5 anos, né? Basicamente 5 anos, né? E talvez próximo a 1000 implantes. Então já é uma experiência relativamente importante, né? Desde que a gente começou a trabalhar com o sistema. Então, o tema da minha apresentação aqui está focado um pouco em áreas estéticas. Às vezes eu vou fugir um pouquinho, porque eu acho que é interessante alguns desafios que nós enfrentamos. E quando eu fui conversar com o Beto sobre a apresentação, o que você acha, o que a gente tem que explorar, os materiais e tudo mais, mas eu falei assim, eu acho que vai ser importante a gente contar uma história de como isso começou. E acho que vai ser muito importante a gente não ficar em casos triviais. Por quê? Quando a gente precisa entrar em alta complexidade, aí sim que você vê se realmente os produtos funcionam e te dão segurança. Então, dividi essa aula em algumas etapas de acordo com a nossa experiência ao longo desses anos. E eu vou abordar, a gente vai navegar aqui em diferentes mares. De regeneração, de implantes imediatos, de levantamento de seio, algumas situações. Mas como que surgiu essa parceria entre a Pleno, que até então não era Pleno, estava só no projeto, e o implante PL, que já estava na jogada há 15 anos. Então, para a gente, também foi um tremendo desafio. Por quê? Essa é a primeira foto de quando a gente, nossa primeira reunião para conversar com um contrato assinado de sigilo, porque a gente não tinha aceitado ainda trabalhar com a empresa, então a gente tinha que assinar um contrato de sigilo, caso nós não quiséssemos trabalhar, a gente não podia contar nada, porque até então era o quê? Uma empresa nacional a mais querendo fazer uma parceria com o Grupo Implante Ibério. E entre aspas, a gente tem um nome a zelar. E para a gente entrar simplesmente para uma nova empresa que a gente não sabe se vai funcionar, se a gente não sabia qual era o know-how e qual o diferencial que a empresa propunha para a gente falou, vamos na reunião, vamos tomar um vinho, vamos comer bem, vamos compartilhar algumas horas com os amigos e ouvir. E dessa história toda, o que mais nos chamou a atenção naquele momento foi a simples questão: os nossos implantes não serão maquinados, os nossos implantes serão impressos. Isso já colocou aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Então foi o primeiro start desse namoro, né? Foi o convite para ir no cinema ou para sair para jantar. E aí a gente debateu muito, vamos, não vamos, mas quando isso tudo começou a acontecer e a gente aceitou, surgiram desafios, novos desafios. E eu gosto muito desse esquema, porque, sinceramente, eu me senti assim. Porque a gente estava trabalhando com bons biomateriais, a gente não tinha problemas, ou tinha um mínimo de problemas que todo mundo tem, com os biomateriais, com os implantes que a gente trabalhava, a gente estava na nossa zona de conforto. Para que mudar? Por que sair da zona de conforto? Por que correr o risco?
Então a gente se sentia um pouco acuado. Mas para a gente chegar na última parte dessa história, que vai ser o final da minha aula, foi um longo caminho, ao longo desses 5, 6 anos. E essa jornada começou aqui. A nossa conversa foi em 2018 e a jornada começou em 2019, porque a partir desse momento a gente já tinha assinado o contrato de sigilo, mas a gente já tinha, por outro lado, aceito o desafio de começar a trabalhar. E aí, a gente é ansioso para começar a utilizar a beta. E aí, quando vamos fazer o implante? Cadê os kits e tal? Não, estou indo para a Alemanha fazer não sei o quê, estou indo buscar informação não sei aonde. E até que chega o momento, o Beto manda os kits, manda os primeiros implantes, ainda a parte de componente protético começando, e isso foi em Indaiatuba, com o Vitor Clavijo, que muitos de vocês conhecem. Então eu falei, Vitor, separa 2 casos top para a gente fazer os implantes novos que a gente precisa documentar alguns casos. Então, nesse momento, eu tinha saído da minha zona de conforto, mas eu estava na minha zona de medo. Por quê? Será que vai integrar? Será que vai dar certo? Será que não vai ter perda óssea depois? Será que o biomaterial vai funcionar como o biomaterial que a gente tem utilizado ao longo de 15 anos? Desafio enorme. E o desafio não começou com um caso assim de osso, lindo, maravilhoso, com um tecido queratinizado, com uma gengiva maravilhosa. Começou com um caso de um incisivo central, com reabsorção, fistulado e sem perda da parede vestibular, uma parte da parede vestibular. Ou seja, a gente não começou de uma forma conveniente, a gente começou realmente já numa condição mais complexa, numa condição óssea relativamente boa, mas não perfeita em termos de ancoragem de implantes. Então a gente fez uma extração, fez um provisório imediato, aqui mostrando onde a gente tinha um defeito em V, um defeito extenso, mas um defeito em V, e diante de todo o protocolo que nós seguimos em situações alveolares, que muitos de vocês conhecem, nós fomos analisando os 4 fatores que nós decidimos entre colocar o implante ou reconstruir o alvéolo sem a colocação do implante, e vimos que era possível a colocação do implante. Então, fomos para o procedimento de implantes. Muito bem. Então, vai a paciente, foi medicada alguns dias antes, a fístula regrediu, não tinha supuração, mas ainda tinha uma área com uma certa inflamação, uma pequena característica fistulosa ainda, nessa região que vocês estão vendo aqui. Então, eu fiz uma extração cuidadosa, liberando aqui as fibras, com todo o cuidado possível, e fizemos uma extração, nesse caso, como havia coroa, não tem razão para utilizar outro dispositivo a não ser um fórceps, delicadamente, e começamos a descontaminar. Descontaminamos, vocês vão ver aqui saindo um tecido de granulação, então tinha uma perda óssea aqui embaixo dessa região, dessa papila, importante. Então a gente tinha que evitar levantar algum retalho aqui, e olha lá, eu tenho que romper aquela trajetória epitelizada da fístula. Por quê? Porque eu posso ter bactéria ali, e se essa bactéria está na região apical, porque é a origem endodôntica, eu posso ter perimplantite periapical, que é uma das coisas mais difíceis de tratar. O implante está integrado, e eu tenho uma deficiência óssea na região apical. E nesse momento eram outras fresas, isso é histórico, né, Beto? Essas imagens são relativamente históricas dentro do processo. A gente veio com as fresas, que eram as fresas daquele momento, não tinha implantes de todos os comprimentos, de todos os diâmetros, então eu tive pouco que me adaptar à situação. Gostaria de ter colocado um implante um pouquinho mais longo, as fresas subinstrumental um pouquinho menos, e esse aqui é um dos dispositivos que a gente falou para eles. Vamos deixar, ou vamos criar algumas linhas, definindo a altura, para a gente não ter que estar checando toda hora a profundidade do implante em relação ao nosso ponto de referência. E aí eles fizeram, muito bem feito. Nesse momento, o Vitor faz a captura. Na época, também já estava no planejamento o parafuso dinâmico, mas não tinha o parafuso, só tinha o pilar. Então, nesse caso, pela inclinação do osso, o parafuso saiu por vestibular
Então, no provisório, vocês vão ver que existe um orifício no bordo incisal, mas no definitivo não, e a coroa está aparafusada. Então, termina a colocação do implante, checa a estabilidade primária, aprendendo um pouco também, por quê? A gente muda o sistema, a gente precisa entender as características. Então, hoje o que a gente faz? Perfura 1 milímetro a menos, na região, 1 milímetro a mais na região apical e subinstrumenta. Então, por exemplo, eu vou colocar um implante de 3,5, a broca de 2, ou de 2,15, vai 1 milímetro a mais do que o comprimento do implante, mas as próximas brocas eu não vou até o final, para a gente melhorar um pouco a estabilidade primária. E aí segue toda a sequência de reconstrução e provisionalização. Ou seja, esse foi o caso número 1 do sistema pleno fora das mãos dos 3. Então a gente colocou aqui, seguiu todo o protocolo, aqui tinha um freio muito grande nessa região, inserido, isso dificultava um pouco também. Liberamos o retalho, ajustamos, fizemos toda a reconstrução gengival e óssea. Nesse caso nós não usamos membrana, porque dentro do protocolo que nós seguimos um defeito estreito e profundo, a gente trabalha só com biomateriais e colocamos o nosso provisório com algumas suturas tracionando o retalho, ajustando também a parte protética no perfil crítico e subcrítico. Então, outro desafio, pleno ósseo, porque era o primeiro desafio do implante e o segundo desafio agora do biomaterial, porque a gente trabalhava muito mais com biomateriais incorporados com colágeno, que é o Bios Collagen, que vem estruturado. Aqui é um biomaterial particulado. Então, condensa, 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 preenche, não pode deixar espaços, tá? E ajustamos o contorno do provisório e seguimos aqui com algumas suturas de tração do retalho e do nosso enxerto. Então, seguimos o protocolo. A gente não tem tanto tempo para discutir os protocolos hoje aqui, mas basicamente esse é o protocolo do nosso grupo. Então veja que eu terminei o procedimento com excesso de tecido no sentido coronário. Por quê? Já vislumbrando as necessidades do que eu precisaria do ponto de vista protético, mas posicionando o implante pensando no final da reabilitação. Então aqui algumas fotos, imagens. No primeiro momento eu falei, esse implante talvez esteja um pouco profundo. E aqui a sequência dos fatos. Colocação do nosso provisório saindo no bordo incisal, o Vitor fechou com uma resina composta a essa região. Muito bem, vai cicatrizando, essa é uma cicatrização, uma foto com mais ou menos 10 dias, margem bem posicionada, a fístula praticamente desapareceu, papilas em boa posição, tomografia, estava louco, eu nem dormia para ver essa tomografia. Então chega a tomografia, o implante bem estável, e todo o gap e a parede vestibular com deficiência muito bem preenchido. Muito bem. Passam-se alguns meses. Olha onde estava saindo o orifício. E isso é errado? Não. Isso depende muito do quê? Da inclinação do osso, e na pré-maxila é muito comum essa condição. Só que antes a gente só tinha a oportunidade de fazer uma coroa cimentada. E, na minha modesta opinião, não sou protesista, okay? Mas eu trabalho nesse universo há muitos anos. O melhor avanço nos últimos anos na parte implantológica protética foram os parafusos dinâmicos. Não por salvar a gente, porque muitas vezes a gente fazia approach palatino e arrebentava o osso da palatina para ter emergência saindo na região do cíngulo. Não precisa mais. A gente usa o melhor do nosso osso, o melhor do nosso alvéolo para deixar o gap, para proteger o implante e ainda assim consegue fazer uma coroa aparafusada. Então, vejam bem, como era no dia da colocação, o gap, o espaço que eu tinha para reconstruir e o volume que eu tenho após a reconstrução, óssea e gengival. Por quê? Porque eu sei que essa tábua vai remodelar de qualquer forma. Bem, nesse momento, o Beto já tinha mandado alguns pilares para a gente, já com os parafusos dinâmicos. Então, como a gente tinha um excesso de tecido gengival, o Vitor removeu a coroa com a saída com a emergência para o vestibular e já fez um novo provisório acondicionando os tecidos, mas olha lá, não tem mais
orifício no bordo incisal. Por quê? Porque o parafuso dinâmico permite uma correção de até 25 graus. Isso é fantástico. Por quê? Porque mais de 25, provavelmente o implante está muito vestibularizado. Não precisa mais do que isso em geral, em função dessa condição. Veja o contorno dos tecidos e aqui já depois de preparar os dentes adjacentes, de condicionar o tecido perimplantar. Na época também algumas dificuldades, né, em função de Anvisa, em função de produção dos componentes. O Vitor teve que rebolar um pouquinho aqui, fazendo algumas artimanhas laboratoriais para finalizar aqui a cerâmica. E aqui o resultado final imediato. Beleza. Ou seja, isso já haviam passado mais ou menos 5, 6 meses desde a colocação do implante. Muito bem, tomografia, então a gente com vontade de ver o que estava acontecendo por dentro. E olha lá, 6 meses depois, eu ainda tenho meu biomaterial aqui, eu ainda tenho o suporte desse tecido, e aqui eu tenho pelo menos 2 milímetros, ok? De osso ou parte de biomaterial nessa região vestibular do meu implante, suportado juntamente com o tecido conjuntivo. Aqui dá para a gente ver a área de rarefação que tinha nessa região, aqui já dá para a gente ver o biomaterial e a estabilidade do osso nessa região. Era uma paciente com uma oclusão relativamente difícil, uma mordida quase de topo. O ideal seria fazer até um caso ortocirúrgico, mas a paciente realmente não tinha muitas condições de tratar dessa forma. Então, a gente finalizou dessa forma. Mas talvez para mim o mais importante, para mim e para eles, é o que a gente viu o ano passado. 4 anos de follow-up clínico e radiográfico e tomográfico. 4 anos, olha lá. Olha a estabilidade do resultado, olha a estabilidade do biomaterial, a estabilidade da reconstrução. Então, como nós começamos o caso, aqui apenas um corte, aqui dá para a gente ver um pouquinho do osso, mas vocês viram quando eu coloquei a sonda que tinha uma deficiência óssea em parte da parede, e aqui também, obviamente, é um corte, mas dá para a gente ver aqui a estabilidade do biomaterial na reconstrução. E esse, rapidamente, é o segundo caso, que nós operamos no mesmo dia. Então, vem a paciente, é uma paciente com uma linha de sorriso alta, uma paciente que o Vitor havia tratado alguns anos atrás na faculdade, no doutorado, e essa paciente vai perder esse dente. Então, já tinha um pouco de mobilidade, uma extrusão, e essa era a situação da paciente, uma bolsa profunda pelo lado palatino, só que quando a bolsa é do lado palatino e a gente tem uma certa espessura óssea, forma um defeito infraósseo. Eu não perco a parede vestibular como acontece do lado, né, vestibular. Então, remoção, curetagem, limpeza, perfuração, instalação dos nossos implantes, profundidade correta, posicionamento correto, deixando espaço para fazer novamente a reconstrução e o preenchimento do gap. Como foi no mesmo dia, mesma coisa, borda incisal. Perfuramos aqui a cerâmica, colocamos o nosso biomaterial pleno OS novamente preenchendo completamente o espaço. Nesse caso foi mais fácil. Por quê? Porque a parede vestibular estava íntegra. Então é muito mais fácil, tem muito mais proteção. Do ponto de vista regenerativo, o outro caso era muito mais desafiador que esse, ok? Em termos de reconstrução da parede vestibular. Remoção de um enxerto de tecido conjuntivo, fazendo o nosso envelope, instalando o conjuntivo próximo à margem gengival. Então aqui está o X tudo. Implante, biomaterial, conjuntivo e retalho, ok? Então, um X-Bacon Egg aqui completa, reconstrução. E o ajuste, novamente, do provisório, que é parte extremamente importante para controlar o posicionamento da margem gengival. A gente normalmente trabalha com subcontorno para ter um excesso de tecido gengival na etapa provisória, porque para o protesista é muito mais fácil depois colocar uma resina e levar a margem na posição do que trabalhar no limite ou trabalhar numa área de risco de recessões. Então aqui já uma vista oclusal mostrando o contorno muito parecido com os dentes contralaterais, e aqui já dá para a gente ver, sem as suturas de tração, só com um bom retalho executado e com um manejo correto, cirúrgico e protético, eu já tenho uma margem gengival também mais baixa do que o contralateral. Muito bem, isso se mantém 4, 5 meses depois. Olha o excesso do tecido gengival. Eu não tenho mais aquele zenith
acentuado. Por quê? Porque eu removi aquela área para ter o excesso de tecido gengival. Muito bem, então o que eu tenho que fazer agora? Não é uma boa ideia moldar direto e pedir o definitivo, porque é mais difícil controlar o desenho do Zenit. Então, normalmente a gente condiciona. Então, o Vitor, com todo cuidado, dando suporte ao tecido, seleção de cores, faz o provisório, condiciona. Depois disso, vem, solicita para o técnico. Novamente, nesse momento a gente não tinha todos os componentes, mas nesse momento a gente já tinha o parafuso dinâmico. Então, para quem não conhece, o parafuso dinâmico não é um pilar personalizado. Não é um pilar que corrige e você usa uma chave convencional. A cabeça do parafuso é diferente e a cabeça da chave é diferente. E ela permite esse ângulo de 20 até 25 graus. E aqui já o resultado final, depois de condicionar, para criar o Zenit novamente. Aqui o nosso perfil de emergência após a reconstrução e a condição inicial e a condição final imediata, caso feito pelo Vitor e agora com o Rodrigo Monsano, que foi o ceramista que tinha feito as primeiras facetas e as coroas. E aqui, como vocês podem ver na radiografia periapical, olha lá, osso sobre a plataforma. Isso pode acontecer em qualquer sistema de implante? Não. Mas em outros sistemas de implantes também podem acontecer? Sim. Mas eu preciso ter alguns pré-requisitos. Eu preciso estar com o implante na profundidade correta, eu preciso trabalhar com plataforma switch. Idealmente, às vezes, é possível colocar o one-time abutment, é melhor ainda para não ter que conectar e reconectar. E eu preciso obedecer alguns critérios para poder ter essa condição. E por que isso é importante se eu não vejo clinicamente? Se eu colocar 10 casos aqui com perdas, pequenas rarefações ósseas ou pequenas remodelações ósseas, radiográfica, mas clínica aqui, ninguém vê. Mas qual que é a importância disso? Algumas pesquisas vêm falando que essas perdas iniciais podem ser a porta de entrada para o desenvolvimento futuro de uma periimplantite, que é a pedra no nosso sapato. Então a gente tem que tentar estabilizar tecidos moles e tecidos duros, parar de pensar só no implante. O implante é importante? Sim, o implante é importante. O osso em volta do implante é importante? Sim, o osso é importante. E o tecido mole? Também é importante. E a fase protética? Ainda mais. Se eu fizer tudo cirurgicamente bem e fizer a parte protética errada, eu vou gerar um dano. Se eu não fizer tudo como deveria, provavelmente eu não dou a condição ao protesista de finalizar como deveria. Então, a implantodontia não é um ato cirúrgico. Eu entendo que aqui provavelmente tem alguns cirurgiões que não fazem prótese, mas a implantodontia é cirúrgico protético. Ninguém vai no dentista para colocar implante. O paciente vai no consultório para receber dente, reabilitar. Então, nós que fazemos só cirurgias, temos que entender isso para proporcionar aos nossos protesistas o melhor possível. Cicatrização, depois de já alguns meses ou anos, a gente fez um outro implante aqui, nesse incisivo lateral, mas, mais uma vez, mais importante, caso tratado em fevereiro de 2019, 4 anos depois, estáveis. Mais importante, olha as reconstruções, olha a estabilidade óssea ao redor dos pilares, a estabilidade óssea ao redor dos implantes. Então a gente já não está falando mais de radiografias de 3 meses, radiografias de 6 meses, a gente já está falando de follow-up de 4, agora já com 5, praticamente 5 anos. Bem, então nesse momento, a gente já está com mais confiança. E aí a gente já leva para a clínica e começa a aplicar nos casos de rotina das nossas clínicas. Por quê? Os primeiros casos é um frio na barriga. O que vai acontecer? Vai integrar? Não vai? Quanto tempo? Abre? Não abre? E o biomaterial é estável? Não é? Então, mais ou menos nessa época, a gente começa já a fazer uma casuística ainda maior. E nesse momento, esse cara fantástico chamado Nelson Pinto teve um papel fundamental nessa história. Um sósia do Nelson Pinto aqui. Hã? É muito parecido. Mas o Nelson é um cara fantástico e que vem estudando fibrina, vem estudando LPRF toda a vida. Por que isso é importante? Por que o que o Beto, o Jamil, mostrou aqui a respeito dessa publicação é importante? Qual que é a primeira camada de contato com a superfície do implante? É o biomaterial?
O biomaterial não fica em contato e não integra. O que fica entre o biomaterial e a superfície do implante? Sangue. O que é o sangue? Basicamente é o que está aqui. Quanto mais atrativo, quanto mais eu preencher a superfície do implante com essa primeira camada, melhor. E isso foi fantástico, porque eu me lembro, você deve ter isso guardado, quando o Nelson te mandou uma mensagem pelo WhatsApp primeiro, falando que nunca tinha visto o contato que tinha da fibrina com a superfície do implante. Então, tudo isso começa a te dar mais energia, começa a te dar mais confiança para enfrentar, né, os desafios do nosso dia a dia. Então, por exemplo, esse caso, um caso que o Robert tratou, uma paciente que chegou com uma certa inflamação aqui, um caso complexo, tentativas de tratamentos endodônticos, de cirurgias paraendodônticas. No final das contas, pesando as circunstâncias, remove, tenta mais uma vez. A opção aqui foi por remover essa raiz e partimos para o implante. Uma das primeiras cirurgias de implante guiado, né? Robert fez um planejamento aqui para a colocação do implante guiado. E olha lá, pessoal, pela inclinação, o que os trabalhos mostram? Que 96% dos casos vão precisar de correções na região anterior da maxila até 25 graus para ancorar o implante na condição ideal do osso. Esse é um trabalho de um grande amigo nosso que tem publicações super importantes, inclusive a do contorno crítico e subcrítico, chamado Oscar Gonzalez Martin, que é um amigo de Madrid. Então, muito bem, o que a gente vai fazer? Primeiro primeiro desinflamar um pouco. Tecido inflamado é um tecido ruim para trabalhar, e aí vamos para a cirurgia. A gente conseguiu desinflamar um pouco, uma sessão de ultrassom prévio, alguns ajustes protéticos, mas não completo. E aí a gente vem agora para procedimento cirúrgico. O que o procedimento guiado dá para a gente? Na minha opinião, algumas coisas muito importantes. Mas a principal delas, o quê? Um posicionamento tridimensional adequado. Principalmente vestíbulo palatino, que é onde a maioria erra quando está começando a fazer implante imediato. Então, o pior que pode acontecer é um implante mal posicionado. Hoje a gente tem uma ferramenta para controlar a pior situação, que é o implante mal posicionado. Então, tendo um planejamento adequado, executando, tendo um pouco de experiência, porque se vende a cirurgia guiada para jovens, para iniciantes, mas na minha opinião deveria ser diferente. A gente tem que entender quando a cirurgia guiada está falhando. Por quê? Porque se a guia não está correta, se houveram equívocos no planejamento, o que vai acontecer? A guia está te levando para o abismo. A guia está te guiando para o fracasso. Então, quem não tem experiência trabalhando sem guias, como vai detectar se a guia está te levando para o lado ruim? Então, trabalhar com planning center adequado, fazer tudo utilizando bons recursos tomográficos, escaneamento adequado, e com tudo isso e com conhecimento a gente vai tendo mais confiança e vai trabalhando realmente com os benefícios da cirurgia guiada. Novamente, plenum os, dentro do alvéolo, reconstrói, compacta, bem associado ao conjuntivo. Ah, Paulo, dá para fazer plenum os ou qualquer outro biomaterial sem conjuntivo? Não façam isso em implante imediato. A maioria dos casos, provavelmente depois de alguns meses, vai ter um colapso, vai começar a perder no sentido horizontal e depois vai retrair. E o pior, se eu tiver um tecido gengival fino, eu vou começar a causar problemas estéticos no primeiro momento importantes e depois vem os problemas biológicos como a mucosite e a periimplantite. A gente vem falando disso só há 15 anos. Tomamos pedrada sem parar. Os mesmos que muitas vezes deram as pedradas, hoje estão publicando a importância do conjuntivo em situações de implantes imediatos. A maioria dos pacientes que tem que fazer implante imediato, o setor anterior, tem que ser compensado com enxerto de conjuntivo e enxerto ósseo. Então, o Robert termina o procedimento, tomografia imediata, mostrando o preenchimento do gap, do espaço, posição da margem gengival, um pouquinho de espaço, vai cicatrizando, alguns meses depois uma nova tomografia, e aqui a sequência. Olha que coisa linda.
Eu duvido aqui nessa sala que 10% tem essa quantidade de osso na vestibular dos dentes. Quase ninguém tem no mundo. Não são vocês? Anatomicamente, é uma proporção muito pequena. Ou seja, a gente tem uma condição fantástica, mas que não é suficiente sem um enxerto de conjuntivo. Então agora, o que a gente vai fazer? Condicionar, trabalhar proteticamente. A gente teve o privilégio, nesse caso, mais uma vez, olha que lindo o tecido, mais uma vez de ter o Vitor trabalhando. Esse foi o caso que o Jamil ou o Beto comentou, que é a capa do livro do Vitor, que quem não tem, quem faz prótese, deveria comprar amanhã. Então o Vitor vai condicionando, vai ajustando, dando o formato correto, e aí a gente vê essa cerâmica maravilhosa sobre pilares maravilhosos, sobre implantes maravilhosos. É a sequência do jogo. E aí não tem como, né, não ficar deslumbrado com o resultado final. O que tem de sofisticado aqui? Conhecer a biologia, saber onde você tem que reconstruir, como reconstruir, não errar no posicionamento do implante e manejar proteticamente muito bem. Esses são os 3 pilares de uma odontologia, de uma implantodontia efetiva. Posicionamento tridimensional do implante, reconstrução de tecidos duros e moles e manejo protético. Se vocês centrarem nessas 3 bases, dificilmente vocês vão ter problemas de difícil resolução ou algum problema grave no consultório. E o mais importante, olha lá, 2 anos depois, olha de novo. Que maravilha, radiografia, tomografia, resultado clínico. Então, é uma sequência de eventos. E nos posteriores, funciona? Vamos ver. Mais uma vez, um molar com uma lesão de furca, uma fratura, removemos, fizemos a instrumentação, instalamos o nosso implante. Nessa situação, normalmente a gente tem que achar um meio termo para colocar um implante que a gente consiga ter espaço, que a gente consiga ter estabilidade primária, mas que a gente mantenha uma distância de segurança do nervo. E o nosso protocolo, nesse tipo de situação posterior, sempre, a gente quando trabalha com implante imediato, 100% dos nossos casos existe uma conexão protética. Se o implante tem estabilidade primária boa, a oclusão é favorável, o paciente tem um perfil bom, dente anterior, provisório, sem contato. Se é uma região posterior, cicatrizador personalizado. O que eu estou ganhando aqui? Eu estou ganhando que, provavelmente, se eu trabalhar com um técnico bom, em mais 1 ou 2 consultas, o caso está finalizado. Eu não tenho que reabrir, eu não tenho que fazer mais enxerto. Eu simplesmente tenho que fazer o que agora? Tirar o cicatrizador personalizado, moldar e mandar para o laboratório. Então, preencher todos os espaços novamente com biomaterial. Nesses casos posteriores, dependendo da tábua óssea vestibular e da quantidade ou da espessura do tecido, a gente não faz conjuntivo posterior, mas vocês vão ver que mesmo assim tem um pouquinho de perda em alguns casos, e o cicatrizador fazendo a proteção. Espera algumas semanas, alguns meses, olha lá. Perdeu um pouquinho? Olha para ver como que isso é importante. Quando a gente termina, eu não consigo ver o término do meu pilar customizado, quando passa 3, 4 meses. Agora, se passa aqui 1 milímetro, esteticamente, e se passa no central da tua filha? E se passa no central da paciente com a linha de sorriso alta? Por isso que aqui, às vezes, a gente pode até correr o risco, mas um dente anterior não é uma boa ideia trabalhar sem. Ah, mas eu posso fazer depois? Pode. Agora, vocês vão começar a perceber que vão ser 2 cirurgias em vários pacientes, com risco depois de ter que abrir novamente, tocar uma papila, fazer alguma coisa que não seria o ideal, ok? Mas para chegar numa situação como essa, numa coroa que não parece um molar, não parece um implante. No caso que eu tenho uma raiz, a gengiva está nivelada, mas a outra raiz ela desceu. Do molar inferior? Do molar inferior. Normalmente tem uma recessão na raiz mesial. Isso. É mais comum. Ou do superior, por exemplo, a mesa vestibular. Isso, essas são as mais comuns. Aí são 3, né? Normalmente são 3 nos superiores quando acontece isso. Mas você tem um nível de... Uma você está com o nível normal, a outra você está abaixo. Tem que fazer conjuntivo, aí você já tem que associar 2 coisas. Aí o conjuntivo não é mais só para engrossar e compensar a remodelação. O conjuntivo já é para recobrir uma parte da raiz que está exposta. Aí eu te recomendaria
Tem dois caminhos. Se eu posso manter o dente mais alguns meses, eu faço um recobrimento antes de extrair. Se eu não posso, eu tenho que extrair, a recessão é até 3, 4 milímetros, eu posso fazer no mesmo momento. Se a recessão passa de 4 milímetros, não faz preservação alveolar e põe o implante depois. Tudo tem uma árvore de decisão, analisando os 4 parâmetros que a gente falou. Implante pilar. Mas aí não tem nada a ver com o implante da Pleno. Isso que eu estou explicando é indiferente do sistema. Para você evitar de ficar desconectando. Conectando e reconectando. Porque com o T-Base, você é obrigado a ficar conectando. Sim, pelo menos uma vez você vai ter que reconectar. Pelo menos uma, né? Porque você poderia escolher o mesmo T-Base. Você podia depois fazer ou quando você instalou, se você tem um perfil bom, você pode escanear. Você já tem toda a informação. Você poderia fazer a coroa e você vai remover um T-Base e colocar outro. Tá? Mas não é uma prática das mais simples e mais comuns. Agora, o que o One Time Abattement ganha nesse ponto? Principalmente quando você olha a remodelação próxima à cabeça do implante. Clinicamente, eu discordo 100% que isso vai interferir. 100%. Mas radiograficamente, e talvez para ter uma proteção melhor, o One Time Abattement pode fazer uma diferença. Porque ele leva a linha de trabalho para cima da crista óssea. E aí você pode, né, hoje a gente tem alguns pilares, né, Beto? Poderia ser utilizado o Smart, né? Tem alguns pilares que você poderia utilizar. Aí depois, para a gente não perder muito tempo, o Beto pode pegar um catálogo aí e te explicar um pouquinho. E eu não sou protesista também, não me aperta muito com as perguntas de prótese, que eu vou até um limite, ok? Bem, então aqui o resultado final do nosso molar. Bem, vamos lá, colocar um pouquinho de pimenta aqui nos casos, porque está muito simples, mas foram os primeiros, a gente não queria arriscar. Então vamos lá, o paciente vem, faço uma extração, esse enxerto aqui foi para outra área, removi as raízes com cuidado, esperei cicatrizar porque não tinha muito osso para colocar o implante imediato nessa questão, os dentes estavam mal posicionados, esperei cicatrizar alguns meses e aí vocês podem ver aqui, tem uma região que eu tenho um pouquinho mais de osso e outra que eu tenho muito menos. Bem, o que eu fiz? Abri um retalho, espessura total, a espessura da crista boa, mas ruim em altura. Vamos unir a tecnologia, vamos aproveitar, trazer o que tem de bom de tecnologia a nosso favor. Versa, levantamento de seio maxilar crestal. Pô, Paulo, mas tem muito pouco. A gente começou fazendo levantamento de 1, 2. Hoje a gente faz de 8, 10. Eu reduzi 75% dos meus casos de levantamento de seio maxilar pela janela lateral, dominando a ossidensificação e elevação de seio. Então, biomaterial, colocação do primeiro implante, o segundo era mais difícil, biomaterial, colocação. E é incrível, nessa região a gente usa muito o 5x8 ou 5x10. É fantástico a estabilidade primária que a gente alcança. Eu vou mostrar alguns casos muito mais complexos que esse para vocês. Então, colocamos os implantes infraósseos, vamos controlando essa cúpula que vai formando com o enxerto com o levantamento de seio maxilar, obviamente aqui só com radiografias, com 2 meses. 2 meses. Lembra que um lado tinha 4, 5 e o outro tinha 2 ou 3. 2 meses, reabertura e colocação dos cicatrizadores. Esperei mais 1 mês. 3º mês depois de cicatrizado, meu irmão começa a colocar os provisórios. Paciente, 7 meses depois. Então, ou seja, 3 meses provisórios, 4 meses de provisório. Depois de 4 meses, meu irmão moldou, era uma reabilitação, e finalizou aqui as cerâmicas junto com o Alexandre Santos. Mas eu estava louco para ver isso. Porque na radiografia te dá aquela sensação, te dá aquela imagem, né, da cúpula bonita, mas a tomografia é que mata, matar a cobra e mostrar o pau. Então, olha lá. Olha os implantes. O que eu coloquei aqui, principalmente no segundo implante? Praticamente só biomaterial, tinha 1 ou 2 milímetros de osso na crista. Então, esse é um caso relativamente complexo, mas não é dos mais complexos. Bom resultado? Mal, mais ou menos?
democracia. Eu acho que está bom, que está muito bom, ok? Diante da situação, acho que foi uma resolução simples, mas o mais importante não é o sucesso imediato, é acompanhar os casos. Olha lá, 2 anos, olha a estabilidade da margem, olha a estabilidade da crista, a estabilidade do enxerto. Agora, 8. Eu uso muito 8 aqui, muito. Principalmente quando tem muito pouco, porque se você for para 10, 12, você tem que levantar demais, aí você já vai correndo mais risco. E para que mais que 8? Para quê? A não ser que você tenha um braço de alavanca muito grande, talvez. Mas numa situação como essa, não tem sentido. E aí, para finalizar, a gente vai para os casos mais complexos. Então, vou começar com um caso de seio maxilar, um caso que eu fiz, uma extração, esperei cicatrizar, um defeito ósseo muito grande, coloquei LPRF, esperei cicatrizar por mais ou menos 4, 6 meses. O paciente volta, eu olho a radiografia no primeiro momento, falei, pô, não está ruim. E aí vem a tomografia. Olha aqui no meio. Tinha comunicação, não era uma comunicação buco-sinusal, porque não estava comunicado com a boca. Mas quando eu faço a incisão, se eu vou com a lâmina forte, aí eu já perfuro. Por quê? Porque eu tenho mucosa do seio maxilar aqui. Ou seja, quanto que eu tenho de osso no centro onde eu tenho que colocar o implante? 0. Puta, Paulo, você está ficando louco. Vamos lá. Eu tenho 0 aqui, mas eu tenho um pouquinho daqui e de cá. Certo? Então, faço a minha incisão, levanto meu retalho, olha lá, para falar que eu não estou mentindo. Olha lá. Aqui é a mucosa do seio maxilar. Então, o que eu tive que fazer nesse caso? Direto com a versa. Comecei direto com a versa e depois que eu levantei um pouquinho, biomaterial, versa, biomaterial, versa, biomaterial, versa. Minha ideia no primeiro momento não era nem colocar o implante. Eu consegui, fui levantando, fui controlando, levantando e vou controlando radiograficamente, de tempos em tempos. Vou colocando pleno ósseo, levanto, coloco mais, vou subindo, subir. Olha a cúpula. A cúpula é um sinal importante que você não perfurou a membrana. E você sente também, quando você está com a versa, ela faz um batido inverso. Então parece que tem alguém lá em cima, você está empurrando para perfurar e alguém está segurando. Exatamente. Então, nesse momento eu tenho que tomar a decisão. Coloco ou não coloco o implante? Eu falei, pô, eu vou tentar colocar. Se a estabilidade primária estiver muito ruim, eu removo o implante. Coloco o implante. 40 newtons de torque. 40 newtons. Só ancorado nas laterais. Eu postei esse caso, não sou muito de subir muito no Instagram, mas eu postei esse caso porque fiquei feliz com o resultado na hora de subir. Veio alguém, colocou assim, eu duvido que isso vai funcionar. Duvido. Eu não respondi, deixei quieto, né? E acompanhei o caso. Acompanhando, rezando também. Na minha cidade tem um padre que dá para virar santo, então, quando eu estou meio apertado, eu recorro a ele, chama Padre Vitor, se vocês quiserem também. Removo aqui o conjuntivo do tuber, coloco um conjuntivo aqui, cicatrizador. Até então, tudo bem. Meu irmão começa a condicionar, coloca o provisório, vai condicionando, vou controlando a radiografia. Aparentemente tudo bem, depois de mais ou menos aqui uns 4, 5 meses. Ok. Eu queria ver isso aqui. Olha lá. Era 0. Vocês viram? Não estava mentindo. 0. Eu estou em implante de 5/8. Com 40 newtons de torque no dia da instalação do implante, usando a versa, o pleno ósseo e o implante. Ah, Paulo, mas não tem osso aqui em cima. Por quê? Porque isso faz parte da curva de aprendizado. Hoje, o que eu aprendi? Eu sempre coloco hoje um pouco mais de osso e aí eu venho com o implante, não para ficar no mesmo nível. Por quê? O que vai mudar? Só para não ficar me enchendo o saco da tomografia. Ah, mas não tem osso ali em cima do ápice. Não vai mudar clinicamente nada. Nada, absolutamente nada. Para o meu prazer de ver a tomografia e para o prazer de quem tiver que perguntar por que não tem osso no ápice, vai ter osso agora. 2 anos depois, olha isso. Está estável.
Ah, Paulo, por que não tem com 10 anos? Porque não tinha implante ainda da Pleno com 10 anos. Daqui a uns dias eu quero mostrar com 10 anos. Aonde? Aqui. Tirei um tuberzinho aqui, tirei o epitélio e coloquei o conjuntivo pelo vestibular só para corrigir um pouco do volume. Aqui é o pedículo. Eu fiz uma incisão tipo em H e levantei dos dois lados para fazer. Só para ganhar um pouco de volume aqui. Tá? E aí, 2 anos depois. Vamos para os últimos, se eu não me engano, 2 desafios. Tu ainda tem um tempinho, Beto? Tem? Implante imediato de novo, sem parte da tábua vestibular. Eu poderia abordar esse caso sem retalho? Sim, poderia abordar o caso. Só que o caso tinha algumas retrações, a gente estava provando algumas coisas aqui com técnicas diferentes. Então, o que eu fiz? Eu levantei um retalho usando incisões de Bruno, protegendo as papilas. Então, fiz incisões de Bruno, levantei um retalho, inicialmente espessura total, mucosa parcial, então um retalho misto para ter mobilidade, não ter tensão, liberando as fibras. E eu sabia o que eu ia encontrar, já tinha visto na tomografia uma deficiência, um defeito tipo fenestração, que eu mostrei casos piores para vocês tratados sem retalho, ok? Alguns casos entram em alguns trabalhos, algumas coisas que a gente está testando, provando, então, para que vocês entendam que dá para tratar com e sem, ok? Bem, tem aqui uma deficiência, uma parede vestibular super delgada, e o que vai acontecer nessa parede vestibular ao longo dos próximos meses? Principalmente nessa região coronal, vai reabsorver. Não por culpa minha, sua, é um processo fisiológico, ok? O nosso amigo Maurício Araújo ajudou a provar, né, essa questão. Coloco o meu implante com espaço para fazer a reconstrução e venho com o meu biomaterial, Plenum OSS. Por que eu quis abrir e fazer essa técnica? A gente estava fazendo isso aqui. A gente estava abrindo um retalho para levantar e checar o defeito, colocar o biomaterial dentro e fora e colocar essa numa membrana um pouco mais grossa que a gente estava tentando usar para também engrossar tecidos moles. Mas aí está em fase de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu não fiz provisório imediato, eu fiz a reconstrução com Plenum Guide e com Plenum OSS, coloquei o implante e fiz um selamento alveolar com enxerto de tecido conjuntivo. Voltei o retalho, estabilizei o retalho, uma parte do enxerto fica exposta, venho com o meu irmão, ajusto provisório, eu faço uma sobreconstrução num primeiro momento, e aí vai cicatrizando. Uma semana, algumas papilas melhores, outras um pouquinho piores, 3 meses, vai cicatrizando um pouco mais, com 3 meses. Olha o volume que eu tenho na zona da reconstrução da membrana com o biomaterial. Eu perdi um pouquinho dessa papila aqui, ó. Coloco o meu cicatrizador, espero mais 1 mês, 4º mês, meu irmão vem com pilar, já provisório, e começa a condicionar. Eu vou esperando, vou acompanhando. 9 meses de cicatrização. Olha que coisa mais linda. Olha o tecido queratinizado, olha o volume, mas eu estava louco para ver o quê? Tomografia. Aí vou para a tomografia. Olha isso. 9 meses depois da tomografia. Olha a reconstrução completa da parede vestibular. Provavelmente uma parte daquele osso cervical reabsorveu, mas onde tinha o defeito e aonde eu reconstruí, eu tenho uma reconstrução de mais de 2 milímetros de espessura. Ok? Então, para mostrar para vocês a efetividade, aqui é um acompanhamento de 3 anos. Alguns pacientes, às vezes, não voltam para colocar os definitivos. Aqui é um caso de reabilitação, o paciente não tem muita grana. Então, às vezes, ainda está de provisório. Outra situação. Paciente jovem chega com trauma, perda de parede vestibular, remanescentes radiculares, só que era um paciente muito jovem, não podia receber implante. Mau posicionamento dentário. Então, o que eu fiz? Removi os restos radiculares onde estava mais soltinho, limpei, entrei com uma medicação, mandei o menino para ortodontia e esperei algum tempo até ele finalizar ou pelo menos crescer um pouquinho mais. Qual que é a idade ideal? Ninguém sabe.
Um fala 18, fala para fazer a radiografia de punho, faz isso, faz aquilo. Ninguém sabe. Qual que é o problema de colocar implante em paciente jovem? Que depois de alguns anos pode ter alguma movimentação dentária, o implante fica em infraoclusão, abre ponto de contato. Isso infelizmente, vai acontecer em alguns pacientes. Bem, algum tempo depois, eu tenho aqui uma condição muito boa de queratina e tenho uma condição muito boa óssea. Então, é o caso perfeito para a gente fazer o quê? As papilas estão bonitas, tecido queratinizado, tudo perfeito. Não guiado, porque a gente viu, e alguém perguntou a respeito de cirurgia guiada com retalho. Cirurgia guiada é uma coisa, com retalho ou sem retalho é outra completamente diferente. Eu posso usar cirurgia guiada em ambas. Não é que eu vou usar a cirurgia guiada, eu tenho que fazer sempre flapless. Se eu tiver só mucosa alveolar, não é uma boa ideia. Eu tenho que melhorar a condição da mucosa depois, em algum momento, ok? Então, o que a gente fez? Cirurgia guiada. Qual que é o benefício disso? Como eu falei, precisão, se tudo for bem planejado, tempo cirúrgico. Então, a gente fez removeu alguns tampões ali de tecido mole, fez a instalação, esse dente aqui depois precisava fazer um pequeno movimento ortodôntico. Nessa região, a gente tinha um osso fantástico, eu abri um pouquinho o retalho nessa região, mas é importante entender isso. A cirurgia guiada, bem planejada, entendendo, ela pode ser muito benéfica. Porém, se eu tenho erros sucessivos no planejamento e na execução, eu posso ter desvios desastrosos. Cuidado, ok? Façam, mas façam com planning centers corretos, aprendam, se vão fazer as guias nos consultórios de vocês, aprendam a trabalhar com as impressoras, a trabalhar com as tecnologias para não fazer guiado, mas de uma forma inadequada. E aí, o kit fantástico que eles desenvolveram, tem um amigo nosso fantástico do Chile que fez um vídeo mostrando a irrigação entrando na zona plana da fresa, quando a fresa está rodando, que é magnífico, depois se você puder compartilha com eles. E aí, seguindo os protocolos, remoção de um enxerto aqui, girando desde o túber à região palatina, porque era uma área grande, fazendo a reconstrução de tecidos moles. Aqui já uma radiografia panorâmica de acompanhamento, olha a posição dos implantes, dentro do planejamento, essa raiz aqui estava muito inclinada, vocês vão ver daqui a pouco que o paciente teve que voltar um pouquinho para ortodontia, mas o mais bonito depois que a gente remove os pilares de cicatrização é isso aqui, ó. Olha que maravilha, olha que fantástico. E agora sim, eu vou começar a trabalhar. Meu irmão fez aqui um escaneamento, a gente fez o primeiro jogo de provisórios, para condicionar um pouco mais a gengiva, esse paciente voltou para fazer um pequeno ajuste de posicionamento da raiz do lateral. A gente ainda não finalizou, tá vendo? Ela dá uma inclinada aqui, nesse eixo não aparece tanto, mas não estava legal. Então a gente mandou para a ortodontia para levar para a posição. Então, eu não finalizei ainda, mas a partir de agora, se o implante está na posição correta, eu tenho um volume bom, tenho tecido queratinizado, a papila está boa, a chance de finalizar bem é grande ou pequena? É gigante. Trabalhando com laboratório bom, com protesista bom, é gigante. Então, olha lá, 2 anos depois que a gente fez, paciente também, um paciente de curso, às vezes não consegue finalizar tão rápido. Algumas pequenas cicatrizes aqui, que talvez eu corrija já no momento da colocação, né, do nosso definitivo. Então, rapidamente, ó, desafios como esses, incisivos inferiores, com perdas importantes. Olha lá, preparou, meu irmão fez um preparo aqui para fazer um provisório, quando eu abro o retalho, uma deficiência óssea gigante. Eu achei que nesse primeiro momento eu ia conseguir colocar o implante e reconstruir. Quando eu olhei o lado palatino, o lado lingual e vestibular, um defeito enorme. A tomografia não era uma tomografia de boa qualidade, então eu não conseguia ver esse defeito tão bem. Então, nesse momento, eu tenho que tomar a decisão. O que eu decidi? Plenum guide, plenum os, uma vindo de lingual para vestibular, suturada aqui no periósteo, eu posso ou suturar, ou usar parafusos ou taxinhas, uma segunda aqui por vestibular. E lembra que eu falei que a gente estava tentando provar uma para aumentar um pouco de tecido mole? Então, ela está fixada. Mas aí vem o aprendizado e os erros. Entender. Olha o que aconteceu, quando eu fixei aqui, olha o que aconteceu com a aba coronal da membrana, fez assim, ó, porque ela é grossa. Então, o que acontece numa situação como essa? Eu fecho,
uma pequena parte da membrana exposta aqui, faço as suturas, libero o retalho, ajusto o provisório, o paciente volta, pá, olha onde expôs. Não expôs, não piorou onde estava exposto, piorou onde eu errei. Porque a membrana era grossa, eu coloquei a taxinha, ela girou e ficou com o bordo para fora, fazendo pressão contra a mucosa. Mucosa nessa região fina, exposição. Putz, cara, vou perder tudo agora. Não, eu vou esperando, alguma área eu vou removendo, uma parte vai reabsorvendo, outra parte que eu vejo que está solta eu vou removendo e vou acompanhando, sem supuração. 3 meses depois, esperei entre 4 e 5 meses, nova tomografia, olha lá o tecido fechadinho, olha onde está isso aqui. Olha a altura do tecido no sentido vertical, ok? Espessura, abro o retalho. O que aconteceu? Acho que eu não esperei o que eu deveria aqui. Então, quando eu começo a perfurar, como era um defeito muito importante, o que acontece? Eu começo a perfurar, e uma parte está mole. Não adianta ficar esperando. Tudo que está, não importa o biomaterial, tudo que está molenga ali, o que eu tenho que fazer? Fora. Cureta até achar alguma coisa que esteja estável. Então, eu fiz uma curetagem, tirei, e aí o que eu fiz nesse momento? Essa é uma fresa de osso-densificação. Vocês vão falar, pô, osso-densificação em biomaterial? Mas não foi para osso-densificar, foi para cortar. A fresa corta no sentido horário e densifica no anti-horário. Por que cortar no sentido horário? Porque essa é a broca mais precisa que eu já vi na minha vida, por causa do formato das lâminas. Sabe quando você está trabalhando num osso muito fininho, às vezes dá aquela basculadinha, paf, quebra o osso? Nunca, nunca vai acontecer isso com essa fresa. Nunca. Pela precisão, pelo formato das lâminas. Então, quando eu estou em situações limítrofes, normalmente eu perfuro com ela. Corta, e muito bem. Só que ela é muito cara para ficar só cortando. Então, use ela para cortar quando você estiver numa situação limítrofe. Sim, porque se eu entro, como incisivo central já é muito fino, se eu entro com uma broca helicoidal que às vezes dá uma trepidada, arrebenta a parede vestibular. Então aqui eu fui, pá, devagarzinho, ó, perfurei, protegendo a parte mais difícil sempre. Qual que é a parte mais difícil de reconstruir? A vestibular ou a lingual? Lingual, protege a lingual. Então protege a lingual, coloquei o meu implante Slim, 3.0, incisivo inferior perfeito. Olha lá, termino dessa forma. Olha lá, eu não arrebentei minha reconstrução. Está praticamente protegido. O que eu fiz aqui agora? Para tentar proteger um pouco mais, raspei da mesma área, peguei um cinzel, levantei um pouquinho mais o retalho, raspei um pouquinho de osso, coloquei um pouquinho de osso aqui na vestibular, fechei. Podia colocar até outra membrana aqui, se fosse o caso. Ok? Cicatrização. Depois já com o cicatrizador exposto, olha o tecido onde estava exposto. Olha a formação da queratina. Olha isso aqui. Agora meu irmão vem, abre, começa a trabalhar o provisório. Olha a qualidade, olha o volume ao redor do meu implante. Provisórios, espera cicatrizar. Definitivos, olha o perfil de emergência, olha o tecido ao redor. E aqui comparando o antes e o depois. Quem levanta todo dia, vai para o consultório, põe a bunda no mocho, sabe o quanto é difícil trabalhar em zona de incisivos inferiores com defeitos extensos. Quem tem um pouquinho de experiência sabe como é difícil trabalhar nessa região. Bom, ruim, mais ou menos, diante da situação inicial, com o que foi feito, não está perfeito, mas está muito bom. E talvez não esteja perfeito para a gente olhando numa tela desse tamanho, mas para o teu paciente do dia a dia, ele não consegue ver os pequenos problemas que a gente consegue ver aqui. E eu quero finalizar com esse caso. Esse foi o caso que realmente eu bati no peito e falei assim, puta, essa membrana realmente é foda. Realmente é foda. Foi esse caso que me falou, fez assim, cara, caso complicado, uma paciente relativamente jovem que chega com vários problemas oclusais, desnível de eixo, um tratamento multidisciplinar.
E ela tinha extraído 2 dentes aqui, provavelmente um canino, e perdeu o premolar também. Isso criou um defeito super extenso, vem com um provisório dentro do tecido gengival, recessões em alguns dentes, ok? E com essa fixa aqui meio solta. Ela já tinha passado por outros procedimentos antes, né? Então ela chega, dá para ver que aqui a perda de 2 dentes, o planejamento era um só, um defeito tridimensional, um defeito importante, um defeito extenso importante numa zona estética. Bem, essa paciente eu fiz o primeiro enxerto de conjuntivo para melhorar aqui o recobrimento do incisivo lateral e engrossar um pouco, meu irmão ajustou o provisório e a gente esperou um tempo aqui para ela fazer a ortodontia. Então fez ortodontia, por que não fazer a reconstrução agora? Não sei quanto tempo vai demorar essa ortodontia. Colocar implante, não sei qual que vai ser o movimento mesiodistal. Então vamos ajustar a linha média, vamos arrumar os espaços, vamos deixar pelo menos a parte anterior aqui bem ajustada, a posterior pode ser até que tenha que movimentar mais, não importa, mas essa parte da linha média e a parte anterior tem que estar finalizada a posição. Por quê? A parte posterior eu posso até depois ancorar no implante para ajudar a terminar a movimentação, mas eu não posso colocar o implante sem finalizar a posição no sentido mesiodistal aqui, relacionado com os dentes anteriores. Bem, então veja que tem um defeito importante. As papilas estão boas nesse momento. E aí entra, por isso que eu sou um apaixonado pelos implantes imediatos. Por quê? Porque eu não tenho que abrir retalho, porque eu não tenho que levantar papila. Eu só tenho que saber reconstruir trabalhando com técnicas minimamente invasivas. Se eu tenho um caso como esse que tem que partir para a reconstrução óssea, quantas vezes eu vou ter que levantar esse retalho? 2, 3? Depende da situação, às vezes 3 ou mais. Então, o que foi feito nesse caso? Abri um retalho, um defeito bem grande, e aí olha a importância dos cuidados. Olha esse osso que está suportando essa papila aqui. Olha a finurinha, e ele não está em volta toda, ele está só numa pequena parte. Já pensaram quantas vezes vocês colocaram um elevador de periósteo ali, giraram e esse osso saiu junto com o retalho? Ou a própria remodelação óssea que tem com o retalho de espessura total? Agora, como que eu vou reconstruir isso sem abrir retalho? Não tem jeito, um defeito dessa magnitude, não tem jeito. Então, abri, removi um bloco da região ramo mandibular, ou linha oblíqua externa, e fiz uma técnica de cúria, uma técnica que eu uso muito, eu gosto bastante de trabalhar com essa técnica. Coloquei um conjuntivo no topo da crista para proteger, fiz algumas suturas aqui e fechei o retalho. Beleza, tudo bem, feliz, fizemos um vídeo gravado em 4K, tudo lindo, maravilhoso. O paciente vai cicatrizando, o paciente volta 10 dias depois. Paf! Quem faz regeneração óssea aqui? Levanta a mão aí. Vocês nunca tiveram nenhuma complicação, nenhum insucesso? Não, né? Só comigo. E não importa se é com cure, se é com membrana com reforço de titânio, não importa. A gente vai ter uma porcentagem de pacientes que vão passar por complicações, algumas mais graves e outras menos. Então, o que eu vou fazendo? Vou removendo os fragmentos, vou controlando. No início eu entrei com antibiótico um pouquinho mais, depois não supurava, de vez em quando aparecia aqui uma espícula, eu removia e rezava. Padre Vitor, novamente, me ajuda. E esperei, normalmente cura a gente abre com 4 meses. 5 meses, paciente de fora, de outra cidade, 5 meses, paciente vem, eu faço uma radiografia periapical, já falou. A coisa não está boa na periapical. Clinicamente não está tão ruim, mas não está bom aqui. Vou pedir uma nova tomografia. Muito metal, muito artefato, se não for um tomógrafo muito bom e passar por alguns filtros, difícil ter uma visão muito boa da situação, mas chega um momento que eu tenho que fazer o quê? Tem que abrir. Tem que abrir e encarar a realidade. Beleza. Abro o retalho, encontra essa gelatina aqui. Aí começa a tocar e ver o que está estável e o que não está. Beleza, vou removendo, sobrou isso aqui, ó. Esse canto dessa placa e esse canto dessa outra. O resto do enxerto eu perdi todo. Imagina, abri o ramo, tirei um bloco, 2 blocos, dividi o bloco, parafuso, raspa, osso, pá. Perdi. Ok. Essa não é a questão. A questão é assim. E agora, José?
Faz o quê? Coloca um implante, faz outra reconstrução, faz nada, manda o paciente embora fazer uma fixa. Manda matar? É muito nova. Olha por esse ângulo. Tem um defeito 360 graus. Eu coloquei o implante. Tinha osso na base. Eu coloquei o implante e deixei o implante 360 graus exposto. 4, 5 milímetros do implante está a 360 graus exposto. Ok? Fui na região da tuberosidade, removi umas lascas de osso e algumas partículas e comecei a montar o quebra-cabeça, onde tinha aquele pedacinho. Às vezes, se não tivesse pedacinho, você pode usar algum parafusinho. E comecei a reconstruir a parede vestibular, que era mais importante primeiro, né? Principalmente na região crestal, e depois reconstruir a parte palatina. Beleza. Mas, onde está a estabilidade desse osso? Do osso. Que o implante vai integrar, eu tenho quase certeza. Mas ele pode integrar e ficar com todos os 360 graus sem osso. Então é importante essa reconstrução óssea para proteção, para estabilidade, o resultado final. Então, o que eu fiz agora? Plenum Guide. Peguei a membrana da Pleno, não me lembro, acho que era de 0,25, coloquei a membrana por palatino, fiz algumas suturas ancoradas no periósteo aqui em cima, para estabilizar bem a membrana, e passei onde? No Padre Vitor. Fui lá na igreja e água benta, né? Apliquei um pouquinho de Endogen aqui sobre as superfícies radiculares. Na mesma tuberosidade eu tirei outro conjuntivo, coloquei um conjuntivo para ter um ganho vertical de tecido mole e fechei. O quê? Sim, tem que ser, nunca por baixo. Fiz o fechamento, hoje eu praticamente só trabalho com fio reabsorvível para não ter que mexer com remoção de sutura, não ter fio entrando dentro da mucosa, e aí vou acompanhando. O paciente volta, uma semana, a maioria das áreas também, aqui está um pouquinho pior do que as outras áreas, mas tem um conjuntivo por baixo, faço uma radiografia, vou controlando, 40 dias o paciente volta, o volume está bacana, aqui onde tinha aquela pequena área mais inflamada ainda não fechou completamente, vou acompanhando clínica radiograficamente, 6 meses. 6 meses, eu olho na radiografia e falo, pô, a imagem radiográfica não está ruim. Clinicamente, essa área estava muito boa e essa ainda tinha uma pequena depressão, um pré-molar com uma raiz muito curva, com concavidade, muito mal posicionado ainda. Então, o que eu fiz? Abri na própria região, fiz uma técnica de um rolo, ok? Tirei o epitélio, rodei, tirei um conjuntivozinho e coloquei aqui um pouquinho embaixo dessa papila onde estava pior, para ganhar um pouco de volume. Mas olha lá, está o buraquinho aqui, da papila. Então, finalizo o procedimento, esperamos mais ou menos 30 dias, removo o pilar de cicatrização, meu irmão começa a manipular proteticamente, pega uma coroinha de dente de estoque, vai com toda a paciência dos protesistas ajustando aqui contorno crítico, subcrítico, ajustando tudo, e aí eu falo para o ortodontista, a posição desse dente está muito ruim. A paciente não estava higienizando bem, deu um puxão de orelha nela, falei, ó, precisa verticalizar, precisa melhorar aqui o ponto de contato, trazer esse dente um pouquinho mais. Então isso iam passar alguns meses, mas estava com uma ancoragem melhor para o ortodontista fazer o movimento. Bem, então vão passando alguns meses, o paciente volta, a gente vai acompanhando. Quando o ortodontista fala assim, agora está no momento de fechar, aí eu peço uma tomografia. Olha a imagem tomográfica. Isso é um vídeo, não é uma foto. Porque a foto eu poderia colocar o melhor ângulo, poderia colocar o melhor trecho. Aqui é um vídeo. Vocês viram que estava antes 360 graus. Se eu não tenho uma membrana efetiva, principalmente do lado palatino, esse osso nunca estaria regenerado dessa forma. Nunca. Nesse momento,
Aí eu ganhei e falei assim, não, agora realmente está consolidado. E para finalizar, meu irmão fez a finalização. Olha o volume que eu tenho aqui nessa região, olha o perfil de emergência que a gente tem na região do canino, olha as papilas regeneradas com tratamento multidisciplinar. Então, são casos que não são casos de rotina que eu resolvo com uma cirurgia. A gente precisa entender isso, que tem paciente que a gente resolve tudo num procedimento, e tem outros que não, que vão ser 3, 4 procedimentos. A gente tem que saber enxergar isso antes, né, para falar para os pacientes e explicar essa situação. E aí a condição antes e depois, e olha o que era, quando eu coloquei o implante, eu ancorei esse implante aqui nessa região, e essas primeiras 4, 5 espiras estavam completamente expostas. Olha o volume de osso que eu tenho até com cortical na vestibular e na palatina um pouquinho menos, mas com osso 360 graus. Então, nesse momento, eu saí 2019 aqui. Hoje, a gente está, ou já ultrapassou todas essas fases, mas continuamos sempre aprendendo, sempre buscando os novos desafios, sempre tentando traçar as novas metas, para que a gente possa comemorar o nosso encontro em 2018. O ano passado a gente teve o privilégio de ter o Plenum Day na abertura do nosso 5º Congresso Internacional, e aqui uma foto dessa família que a gente tem criado ao longo desses 5, 6 anos, com todo o time do Implantipério, time da Pleno e um convidado super de honra especial, o professor Nelson Pinto aqui, né, que foi a primeira vez que um speaker repetiu no Congresso Implantipério. A gente permitiu, pela grandeza do Nelson e pelo dia que a gente tinha especial, para comemorar. E eu espero, Beto, que daqui para frente a gente possa ter muito mais fotos como essas, comemorando o sucesso dos produtos da empresa e oferecendo para os pacientes e para os nossos colegas, né, um trabalho com tecnologia brasileira que pode ser exportado para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a vocês pela parceria. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu foquei muito na parte clínica, porque os 2 artistas antes brilharam muito.